Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Se não me conhece, eu me chamo Andréia. Faço fotografia profissional há 25 anos. Moro na Itália, em Milão, e eu tô aqui para ensinar fotógrafos profissionais a serem reconhecidos como referência no mercado. E hoje a gente vai falar sobre como conseguir mais clientes. Não foge não, vem comigo. Mas antes disso, eu vou te falar uma coisa que todo mundo faz. Fica olhando para a concorrência e copiando, tá? Então, vamos parar com isso? A concorrência é muito útil. Por quê? Porque ela é um ponto de referimento para saber aonde está o seu cliente, qual é o tipo de serviço que ele está precisando. A concorrência não é para olhar para copiar, não, hein? Não é para se comparar. É para entender como é que tu pode se diferenciar, como é que tu pode melhorar o teu trabalho, tá? Não é copiando o preset do outro e não colocando nenhum toque, né? Teu autoral. Vamos começar por aí. Então, a concorrência no buscar clientes, conseguir mais clientes, é diretamente proporcional ao trabalho que tu entrega. É por aqui que a gente vai passar. O que todo mundo faz? Faz isso, copia. Mas para ser reconhecido como referência de mercado, não dá para passar por aí, não. A gente está falando de fotógrafo profissional, que tem postura, que não copia, que está sempre inovando, que tem um produto personalizado, diferenciado. E quando olha para a concorrência, não é para buscar o preço e ir lá buscar trabalho baixando o próprio valor, né? De ensaio. Não, olha para a concorrência, não para copiar o que o outro está fazendo e tentar fazer igual o outro. Não. O que eu estou falando aqui é o fotógrafo profissional que utiliza como ponto de referimento a concorrência para se melhorar, para buscar o diferencial, para buscar o personalizado, o inovar. Tá, eu vou te dar uma lista. Vou te dar uma lista do que não funciona, tá? Eu falei o que todo mundo faz. Agora, o que não funciona, vou te dar uma lista. Não funciona quem não tem postura profissional, contato com o cliente, quem não tem um diferencial no tratar o cliente. Trata o cliente como se fosse da família. Não, tem que ter postura profissional. A gente não está falando de amadorismo aqui, não. A gente está falando com fotógrafos profissionais. Uma nutricionista, uma professora, um advogado. Ninguém trata eles desse, né? Vamos dizer assim, o profissional, ele tem uma postura. Não é que diz, ó, é meu primo, é a minha. Não. Por que o fotógrafo deveria ser diferente? Ter postura profissional como libera profissão ou profissional liberal. Libera profissão se diz na Itália. Eu tô falando, como eu falei no início do vídeo, aqui de Milão. Profissional liberal. Tem que ter postura profissional. Por que o fotógrafo deveria ser diferente? Tem que ter postura também, tá? Então, não funciona quem não tem postura profissional e trata o cliente como se ele fosse uma pessoa. Não, cliente é cliente, tem que ser tratado com educação, com postura, da hora marcada, quando tu vai entregar, entrega no dia marcado, o que falou, que fez, né? Quando tu contrata com o cliente, tu entrega, pode doer, pode passar a noite trabalhando, entrega, isso é postura, isso é ser correto como profissional. Não funciona quem não tem como profissional o processo. Gente, é importante ter um processo de trabalho. Início, meio e fim é necessário, tá? Eu vou chamar aqui de logística. Início, meio e fim. E tu tem que dizer para o cliente qual é o processo de trabalho que tu faz. Por exemplo, eu faço uma entrevista. No primeiro dia que a gente conversa, eu faço uma entrevista para descobrir como é que a pessoa se move, como é que ela pensa, E aí eu vou buscando, eu vou pesquisar através dessa entrevista. Esse é o meu processo. Quando eu chego no momento do ensaio fotográfico, eu já tenho uma panorâmica. Só que no início, quando eu estou contratando com o cliente, eu já digo isso.
Eu já digo qual é o meu processo de trabalho. Então, não funciona quem não tem um processo de trabalho eficaz, claro, logístico, objetivo. Fala para o cliente, ele sabe exatamente o que vai acontecer, do início, meio e fim, tá? Não tem portfólio diferenciado, tem mais do mesmo, faz sempre mais do mesmo. Ter portfólio, não ter portfólio diferenciado, isso abaixa a cotação. Não ter portfólio não é nem profissional. Não é nem profissional. Tá amadorismo aqui, tá? Vou repetir. Fotógrafo profissional reconhecido como referência de mercado tem que ter portfólio. E o portfólio tem que ser diferenciado, com ensaios fotográficos diferentes. Não mais do mesmo. Eu junto lá um albinho e coloco 4 fotos, 5 fotos, 20 fotos, 50 fotos, todas iguais. Todas iguais. Não, não funciona. O que mais? Vamos lá na minha listinha. Não funciona não ter estilo fotográfico definido. É a cópia dos outros. Como eu já falei, a concorrência é útil, ajuda a dar um ponto de referimento no mapa, né, no mercado, tá? É muito importante. Vou repetir. É muito importante a concorrência, não para entender o preço, não para entender o preço que está cobrando, não para ficar, né, justificando o teu tipo de ensaio fotográfico que tu entrega, tá? Vamos lá para a próxima da minha listinha aqui. Não tem repertório cultural e visual, não funciona para o fotógrafo que não tem repertório visual e cultural. Gente, fotógrafo tem que ter uma imaginação, porque quando tá fazendo um ensaio fotográfico, acontece 1000 coisas e tem que ter imaginação para resolver na hora do ensaio fotográfico. Eu não posso dizer, tá, vamos voltar na terça que vem? Tá, ó, não deu, não consegui. Gente, fotógrafo profissional. Vou repetir, vocês vão cansar de ouvir, porque é isso que eu vou repetir, vou bater aqui que nem um martelo. Fotógrafo profissional que é reconhecido como referência no mercado, gente, ele é profissional, tá? Ele tem repertório visual. Então, não funciona o fotógrafo que não tem. Aqui eu vou dizer uma coisa que dói, eu sei que dói. Fotógrafo que abaixa o preço só para pegar trabalho. Por quê? Porque é um fotógrafo que tem 2 empregos, ele tem 3 empregos. E ele não entende que baixando o valor do trabalho dele, ele baixa o valor do mercado. E com isso ele não consegue se manter com a fotografia. São 25 anos que eu sou fotógrafa profissional. Eu nunca tive um segundo emprego para conseguir ser fotógrafa. Não, eu já me propus como profissional. E depois eu dava o meu jeito, mas na fotografia eu nunca fui amadora. Eu chegava já dizendo, olha, meu preço é esse. Eu tinha poucos clientes, mas os clientes que pagavam o valor que eu pedia. Isso fica no mercado, reconhecido como referência, porque no meio tempo eu suava a camisa para pagar curso, para pagar, para melhorar estudo, para ter repertório visual, tá? Não funciona com um fotógrafo, tá? Que abaixa o preço do ensaio fotográfico para pegar trabalho. E não funciona, tá aqui sempre na minha listinha, porque eu não quero perder nada, tá aqui, que eu quero dizer tudo. Não oferece um serviço fotográfico fruto de pesquisa, de experiência, de exclusividade, de ser diferenciado, personalizado, inovador, criar coisas diferentes, tá? Tudo isso tá na minha listinha que não funciona. Tá bom. Agora na tua cabeça surge uma pergunta. O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, saber dizer não para conseguir ter mais clientes e, de consequência, vencer a concorrência sem ter que baixar o preço, é aprender a dizer não. Exatamente. Não pode pegar tudo, não. Tudo que vem, né? Todo tipo de ensaio fotográfico. Segunda coisa que tem a ver com a primeira. Aprenda, descubra quantos serviços fotográficos
tu consegue fazer durante a semana. Gente, tem que calcular. Terceira coisa, que tem a ver com a primeira e tem a ver com a segunda. Qual é o tempo que eu gasto para fotografar uma pessoa? Quando eu faço o orçamento, quando eu faço a entrevista, quando eu faço o ensaio, quando eu faço a pós-produção e quando eu entrego o trabalho e recebo. Qual é o tempo que eu gasto para isso? Eu tenho que entender. Se chama processo ou fluxo de trabalho. Um fotógrafo profissional reconhecido como referência de mercado sabe disso. Fica a dica. Terceira coisa, a concorrência vai sempre existir. Se tu tá caminhando na Avenida Paulista ou na rua principal da tua cidade, o que acontece? Tem várias lojas, não tem? Todas vendem. Tem quantas lojas que vendem roupas, uma do lado da outra? Quantos lugares? Aqui na Itália, por exemplo, quando passa pelas ruas, tem vários bares, um do lado do outro. Como é que eles continuam abertos? Como é que eles vendem? Se chama concorrência, não é verdade? Então, aprenda a lidar com a concorrência. Lembra lá quando eu falei? A concorrência é um ponto de referimento muito útil para saber quem é e aonde está o seu cliente. Tá? O que eu preciso fazer? Aprender a dizer não. Saber o percurso, o fluxo, o processo que envolve o cliente. Início, meio e fim, tá? Lembrem disso. Ajuda muito saber o que fazer. Inovar. Já ouviu falar? Pois é. Inovar. Inovar. Se diferenciar. Personalizar o seu trabalho. É isso que precisa fazer. Não é baixar preço, não. Não é ficar olhando e copiando o outro. É inovar. Então, é diretamente proporcional, tá? Inovar, personalizar, se diferenciar é diretamente proporcional com buscar conseguir mais clientes. Olha aí. Aprender a dizer não. Saber que a concorrência vai sempre existir e ela é útil e necessária. Saber o processo, quanto tempo eu gasto dentro do meu processo de trabalho, tá? Saber se diferenciar e inovar, né? Personalizar o meu trabalho. Outra coisa, aumentar o repertório visual e cultural. Ser fotógrafo profissional, gente, e conseguir atrair mais cliente, tu tem que buscar, a gente chama, né, de influências. É quando eu vou numa feira de jardinagem, eu olho várias coisas, né, eu libero a imaginação, a mente, né, se libera. Quando eu vou numa feira de decoração, quando eu entro numa loja, né, de departamentos. Gente, isso é repertório. Quando eu vou num show, quando eu vou numa mostra, repertório visual e cultural. O que isso ajuda na hora do ensaio? Até aquelas sacadas. E isso é inovar, se diferenciar, personalizar o seu ensaio. Fica a dica, gente. O que tu tem que fazer para conseguir atrair mais clientes, ser fotógrafo profissional reconhecido como referência de mercado? Tá, Andréia? E por que tu tá me dizendo isso? Quais são os benefícios que eu tenho do que tu tá me dizendo aí? Todas essas, né? Essas coisas que tu já falou antes. O que é se diferenciar? Conseguir atrair mais clientes é se diferenciar. Eu vou te dizer como é que eu faço para me diferenciar. Eu falei que são 25 anos que eu faço fotografia. Eu trabalho com gastronomia na Itália. São quase 20 anos que eu tenho meu próprio estúdio fotográfico e trabalho com gastronomia. Eu nunca parei de fazer pessoas. Por quê? Porque eu sou referência, sou reconhecida como referência. E por que eu faço foto de pessoas? Porque eu descobri um modo de fazer um ensaio fotográfico em menos de uma hora, onde não tem a necessidade de ter uma superprodução, onde não tem a necessidade de ter gastos com cabeleireiro, com maquiagem, com roupas alugadas, com locations, etc. Tá? Ele se chama aspecto identitário. O que é o aspecto identitário? É o meu diferencial.
é o meu diferencial, gente. Onde eu consigo extrair os traços marcantes da personalidade da pessoa, tá? Os traços mais marcantes e evidentes que a pessoa também quer comunicar. Quer comunicar com o cliente dela, de consequência. Vou citar um exemplo. Eu fiz fotos de nutricionistas, de advogadas, de arquitetas, de designers, de artista. Não todas têm que estar maquiada, não todas querem estar diferentes do que elas já são durante o dia a dia. Tem profissionais que querem manter como elas são normalmente, que elas não precisam, né, de ter uma grande produção. E com isso, o que eu fiz? Eu criei, me diferenciando, um produto, um serviço, que eu fotografo pessoas em um ensaio em menos de 1 hora. Com poses não clichês. Por quê? Como eu falei antes, o meu diferencial é extrair os traços marcantes do caráter e da personalidade da pessoa. Eu tenho uma técnica minha aqui, que é a técnica do aspecto identitário, que é o meu diferencial. Então, foi isso, trabalhando, estudando, criando, inovando, que eu descobri. É esse o meu diferencial, é isso que eu faço. Por isso que eu tô te dizendo isso. Eu sou o exemplo disso, tá? Eu mantive o meu trabalho de gastronomia e continuo fazendo foto de pessoas. E continuo sendo chamada. Sabe por que eu continuo sendo chamada? Para fazer casamentos, para fazer aniversários, para fazer. E com o preço que eu cobro. Não é o preço de mercado, é o preço que eu cobro. Porque o cliente que me procura, ele já sabe qual é o valor que tem o meu ensaio fotográfico. O cliente que me procura, ele já sabe porque outra pessoa já falou. A pessoa que fotografa, que chama, né, que me chama para fotografar, que é fotografada por mim, ela sabe o valor do meu ensaio porque é uma experiência. Eu ofereço algo que para ela é uma experiência única. E ela vai falar dessa experiência para outra pessoa. Então, gente, para conseguir mais clientes, tem que se diferenciar oferecendo um serviço personalizado. Quanto mais personalizado for, mais tu vai conseguir entrar em relação com esse cliente, mais o ensaio fotográfico vai ser uma experiência, mais esse cliente vai falar dessa experiência para outras pessoas. E falando para outras pessoas dessa experiência, é o boca a boca. Gente, não tem publicidade melhor como referência, né? Ser reconhecido como referência de mercado que o boca a boca. Eu, pessoa, cliente, tô falando da experiência que eu tive com aquele profissional, com aquele fotógrafo profissional. Isso é imbatível, todo mundo sabe, desde que mundo é mundo. Antes da internet já se usava isso e vai se usar antes, depois da internet. O boca a boca funciona sempre. Por que funciona? Porque ele dá uma referência. Olha aí, ele dá uma referência. Olha, eu trabalhei com aquele fotógrafo lá, eu achei, as fotos ficaram excelentes, era o que eu queria, era a exigência que eu precisava, né? Satisfiz a minha exigência. Às vezes entra na cabeça a outra linha. Então, assim, ó, eu satisfiz a exigência, né, que eu precisava. Eu queria ter imagens profissionais para o meu perfil do Instagram ou do Facebook. É isso. Referência. Então, o meu cliente, ele passa a referência para outra pessoa. Isso é ser reconhecido como referência no mercado, gente. Por quê? Porque eu ofereço um serviço único, original, inovador, personalizado. Como é que eu faço isso? Eu penso como extrair as características físicas, psicológicas e sociais, são os traços, tá? São os traços marcantes da personalidade da pessoa. Eu dou espaço para o ambiente. As pessoas, elas não consideram que o ambiente é fundamental quando for fotografar uma pessoa. O ambiente, ele tem que estar em sintonia com a pessoa que tu vai fotografar. Ele não pode ser algo que seja completamente diferente do jeito que ela tá vestindo. Senão fica dissonante. Outra coisa, no meu jeito de fotografar, o meu modo de fotografar,
eu penso nas referências que eu busco. Eu não busco referência de qualquer pessoa. Eu busco referências que têm a ver com a entrevista que eu fiz com a pessoa, tá? É fundamental. São 3 aspectos que eu cuido dentro do meu inovar, dentro do meu personalizar, dentro do meu me diferenciar, tá? São 3 fatores principais. O aspecto identitário, que tem todas as características, né? O conjunto de características que compõem a pessoa, tá? As referências que eu busco, a pesquisa, a entrevista que eu faço com a pessoa, isso é fundamental. E o terceiro é o ambiente, como eu vou relacionar a pessoa no ambiente, tá? Isso é muito importante para buscar novos clientes, é se diferenciar com algo que o mercado não tem. Inovador. Como eu falei antes para vocês, buscar ir em feiras, melhorar o repertório cultural e visual, isso ajuda a inovar, isso está sempre trazendo novas ideias. É assim que eu faço para ser referência, né? Ser reconhecida como referência no mercado. É assim que eu faço para trazer mais clientes, porque cada vez que eu vou fotografar uma pessoa, eu estou trazendo algo novo. Nunca vai ser a combinação, né, de ensaio fotográfico, nunca vai ser mais do mesmo. Por quê? Porque eu estou sempre trazendo coisas novas. Por quê? Porque eu estou sempre nutrindo meu repertório pessoal, meu repertório cultural, meu repertório visual. Através do quê? Através de experiências, como eu já falei, várias feiras de setores diferentes. É assim que eu faço. É assim que eu busco clientes. Muitas vezes eu tô nessas feiras, eu converso com alguém que tá ali e, olha, é difícil eu sair sem ter deixado o meu contato para alguém. É difícil eu não ter só deixado o meu contato com alguém, mas quem sabe já ter até um pedido de orçamento. Gente, fotógrafo profissional que quer ser reconhecido e referência do mercado e quer atrair mais clientes, tem que se mover, tem que ir em vários eventos, tem que ser como a gente diz, né, que nem arroz em festa, tem que ter sempre, tem que estar sempre atento no que está acontecendo. É assim que eu faço para atrair mais clientes e para ser reconhecida como referência no mercado, como eu já falei. Eu faço alimento, mas eu continuo fazendo pessoas e eu continuo tendo pedidos para fotografar pessoas. E eu vou repetir. Como? Por quê? Em que modo? Fotógrafa de referência, faço fotos em menos de 1 hora, um ensaio fotográfico com pessoas, dirigindo as pessoas, tá? Dentro, inovando, trazendo sempre coisas novas. Chegamos ao final. Então, se o que eu falei fez sentido, se o que eu falei ajudou você, ou alguém que você conhece, né? Manda esse vídeo para alguém que você conhece e acha que precisa. Se o que eu falei aqui clareou na sua cabeça, deixa um like, comenta aqui comigo. Você já tinha pensado no que eu falei, nas várias coisas que eu já falei, como se diferenciar? Já pensou? Escreve aqui nos comentários, deixa um like e continue me seguindo aqui. Todas as terças e quintas com vídeos novos. Exato, eu espero vocês aqui. Arrivederci! E a gente se vê.